Namastê, Namaskaram, um ótimo dia auspicioso, um domingo iluminado a todos, com muita alegria, propósito para esse amanhecer. Nada melhor como nós iniciarmos, né, esse domingo com uma prática tranquila, para suavizarmos nossos pensamentos, nossa mente, após a meditação noturna que nós tivemos ontem, né, que dormimos serenamente e hoje nós seguimos com essa prática, né? Nada melhor como acordar, né? Dormir meditando, acordar meditando, né? A meditação presente em nossas vidas é algo muito auspicioso, né? Isso nos alegra interiormente, né? Gratidão a todos por essa manhã. Isabel, Ana Cristina, Cíntia, Heloísa, Sil, Namastê, Haribol, um ótimo dia iluminado a todos. Gratidão, gratidão a todos. Vamos iniciar essa prática, né, esse amanhecer de domingo, né, com vamos trazer essa leveza de Krishna. Hoje é um dia auspicioso para que a gente possa alinharmos nosso chakra. É um domingo, é um dia de descanso, né? É nada melhor como descansar, meditando, né, através da meditação, para trazer essa tranquilidade, essa calmaria interna e saber que tudo que nós precisamos, né, interiormente, está tudo aqui, né? Então, vamos trazer para essa prática algo. Hoje eu tenho uma introdução muito auspiciosa que nos convida para essa prática, né? Neste amanhecer, nós somos convidados a acolher a luz que nasce com suavidade interiormente. O dia ainda apresenta em silêncio, como se o mundo respirasse mais devagar. E é nesse ritmo que aprendemos estar aqui por inteiros. É nesse ritmo que aprendemos, né, estar presentes, sem pressa. O amanhecer não nos exige esforço. Ele nos ensina a escutar o corpo que desperta a mente que ainda não se dispersou, o coração que se abre para este dia. Assim aprendemos que começar o dia é, antes de tudo, começar de dentro para fora, permitindo que a clareza interior deste amanhecer organize todo o nosso processo interior. Compreendemos que o caminho que trilhamos é um caminho de aprendizado constante. A vida se revela como uma escola viva, ensinando-nos em cada gesto, em cada escolha, em cada silêncio. Aprendemos que, aprendemos que aprofundar a meditação não depende apenas do momento em que sentamos aqui em silêncio, mas da forma como vivemos as horas que antecedem esse silêncio. A profundidade que não nasce do acaso, ela se constrói sobre uma base estável, sobre uma vida que se organiza com consciência. Observamos que quando o dia se torna caótico, a mente também ela acaba se dispersando. Quando não cuidamos do nosso corpo, do descanso, da alimentação, do ritmo, a atenção ela acaba se fragmentando. Por isso, nós somos ensinados a reconhecer nossas necessidades com gentileza.
Não comparamo-nos no caminho ao de ninguém. Aprendemos a escutar o nosso corpo, a respeitar os nossos limites e a buscar equilíbrio em vez de excesso. Assim entendemos que a disciplina não é rigidez, mas é um cuidado amoroso com a estrutura que sustenta a nossa consciência. Também aprendemos a olhar para os desejos com honestidade. Observamos com a mente, ela pede busca, se inquieta e quer sempre mais. Neste amanhecer, aprendemos a estabelecer limites conscientes. Não negamos os desejos, mas os observamos os desejos com maturidade. Perguntamos juntos: o que é essencial? O que é apenas ruído? Ao fazer isso, fortalecemos a nossa mente, criamos espaços para a presença mais estável e somos menos arrastados pelos os nossos próprios impulsos. Este conhecimento se revela como um jardim. Cada um de nós é o jardineiro da própria mente. Existem sementes de virtudes prontas para florescer. Também ervas que crescem sozinhas quando não há cuidado. Não lutamos contra o jardim, cuidamos dele. Retiramos com paciência aquilo que sufoca e regamos com consistência aquilo que eleva. Cada gesto consciente ao longo do dia prepara o solo para que a meditação e as flores do silêncio acabem se abrindo naturalmente. Quando nós sentamos para meditar, compreendemos que não começamos ali. Levamos conosco tudo o que foi vivido, a forma como nós respiramos, caminhamos, a forma como nós falamos, a forma como nós escolhemos. A meditação torna um espelho fiel de nossa vida. E diante desse espelho, não buscamos a perfeição, mas coerência, permitimos que a respiração nos ancore e que a tensão se estabilize e que o silêncio revele aquilo que foi preparado ao longo do dia. Ao longo deste domingo, somos convidados a aplicar esse ensinamento com simplicidade, ao caminharmos por inteiro, ao nós ouvirmos, escutamos de verdade. Ao escolher, escolhemos com clareza. Não precisamos mudar tudo de uma vez. Um único gesto consciente, um limite saudável, uma virtude praticada com sinceridade já transforma o nosso dia. Pequenos alinhamentos somam e criam experiências mais harmônicas. Assim, neste amanhecer, seguimos com confiança. Aprendemos que cada dia é uma nova lição e que a consciência cresce quando encontra uma estrutura de presença bem cuidada. O sol que nasce nos recorda que sempre podemos recomeçar, mais centrados, mais lúcidos, mais inteiros. Atravessamos este domingo com tranquilidade, permitindo que a própria vida nos ensine passo a passo a viver e a meditar com mais verdade. Haribol, Namastê, Namaskaram. Então, o texto nos traz, né, que nós temos que experienciar o processo meditativo nos afazeres também, né, como no caminhar,
né? Seja caminhar por um jardim, pelo um parque, ou até mesmo dentro da própria casa, caminhar com presença, observar os próprios passos, né? Ao ouvir o próximo com escuta atenta, né? Com a mente atenta, né? Ao lavar uma louça com presença, com consciência, naquele momento, sem deixar os nossos pensamentos divagar por ah, pelo exterior, né? Ao experienciar uma alimentação, ao experienciar uma prosa, né? Ao experienciar uma visita, ao experienciarmos a vida, ao experienciarmos uma leitura de um livro, né? Isso tudo nos fortalece em um processo meditativo, né? Nós reconhecermos, né, essa paz profunda, né, no nosso cotidiano. Então é isso que nos ensina. Nós vamos agora fazer uma prática auspiciosa. Respira profundamente. Solte o ar. Hoje nós vamos alinhar os nossos chakras, né, para esse domingo, domingo leve, né, de alegria. Vamos alinhar os nossos chakras. Para alinharmos nossos chakras, nós vamos usar um mantra que todos nós já conhecemos, né? Vamos alinhar os nossos chakras. Deixa eu só puxar ele aqui para. Vamos alinhar o. Respira. Solte o ar com tranquilidade. Vamos estar calmos. É um dia de repousar. Nós vamos recitar o mantra que é esse mantra, né? Então, ao recitarmos o mantra, nós vamos trazer, né, essa paz, nós vamos alinhar os nossos chakras para experienciar esse domingo com mais leveza, mais tranquilidade. Isso é muito auspicioso, né? Poder trazer isso para a nossa prática. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos alinhar os chakras. Então, para alinhar os chakras, a gente vai trazer a mão ou colocar a mão ao peito. Eu acho que a mão ao peito é muito interessante. Quando nós colocamos a mão aqui, nós estamos de, significa que estamos de peito aberto a receber, a alinhar esse chakra, né? E ao finalizar esse alinhamento de chakras, nós vamos deixar a mão do peito, aí você pode trazer a mão como mudras, trazer, apoiar sobre a perna e nós vamos fazer a meditação guiada, tá? O mantra, o Bija Mantra, na verdade, né, é Lam, Vam, Ram, Yam, Ham, Om, So, Ham, Lam, Vam, Ram, Yam, Ham, Om, So, Ham. Respire, não se preocupe na forma da pronúncia, o importante é a intenção. Antes disso, nós vamos oferecer essa meditação, essa prática a Krishna. Vamos fazer nossa puja de início, né? Então, nós vamos usar esse conceito, mas vamos fazer a nossa puja com intenção, né? Hoje é colocarmos intenção ao sol que nasce,
a essa manhã, a experienciar a vida com paz, luz interior. Então, ao fazermos essa cerimônia, volte a atenção para a paz, luz consciente e alegria interior para este dia que amanhece. Jaya Sri Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadara Srivasadi Gura Bhakta Vrinda Om Namo Narasimha Vitmahi Tano Siham Prachodaya Pracharini Jaya Sri Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadara Srivasadi Gura Bhakta Vrinda Om Namo Narasimha Vitmahi Tano Siham Prachodaya Pracharini. Aí todos repetem. Om. Om. Om Namo Narasimha Vitmahi Tano Siham Prachodaya Pracharini Jaya Sri Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadara Srivasadi Gura Bhakta Vrinda Om Namo Narasimha Vitmahi Tano Siham Prachodaya Pracharini Jaya Sri Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadara Srivasadi Gura Bhakta Vrinda Om Namo Narasimha Vitmahi Tano Siham Prachodaya Pracharini Jaya Sri Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadara Srivasadi Gura Bhakta Vrinda Om Shanti 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 Om Shanti 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 Om Shanti Shanti Shanti.
Namastê. Namaskaram. Então vamos iniciar a nossa prática. Eleve a mão no peito, né? Essa prática já vai trabalhar a respiração também. Eleve a mão no peito, como você quiser. Ao levar a mão no peito, vamos recitar os Bijas Mantras. A partir do Bija Mantra, depois finalizar, você solta. Eu vou tocar o sino assim que a gente finalizar. E aí você pode tirar a mão do peito e trazer em mudras para a perna, porque daí nós vamos entrar nessa meditação guiada do amanhecer, contemplando o sol deste domingo, um sol interior, tá bom? Então, vamos iniciar. Feche os olhos, mão no peito. Jai Sri Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadara Srivasadi Gura Bhakta Vrinda. Vam Ram Ham Om Soham Soham Om Ham Yam Ram Vam Lam Lam Vam Ram Yam Ham Om Soham Soham Om Ham Yam Ram Ham Lam Lam Vam Ram Yam Ham Om Soham Soham Om Ham Yam Ram Vam Lam Lam Vam Ram Yam Ham Om Soham Soham Om Ham Yam Ram Vam Lam Lam Vam Ram Yam Ham Om Soham Soham Om Ham Yam Ram Vam Lam Lam Vam Ram Yam Ham Om Soham
Soham Om Ham Yam Ram Vam Lam Lam Vam Ram Yam Ham Om Soham Soham Om Ham Yam Ram Vam Lam Lam Vam Ram Yam Ham Om Soham Soham Om Ham Yam Ram Vam Lam Lam Vam Ram Yam Ham Om Soham Soham Om Ham Yam Ram Vam Lam Lam Vam Ram Yam Ham Om Soham Soham Om Ham Yam Ram Vam Lam Lam Vam Ram Yam Ham Om Soham Soham Om Ham Yam Ram Vam Lam Lam Vam Ram Yam Ham Om Soham Soham Om Ham Yam Ram Vam Lam Lam Vam Ram Yam Ham Om Soham Soham Om Ham Yam Ram Vam Lam Lam Vam Ram Yam Ham Om
Soham Om Ham Yam Ram Vam Lam Lam Vam Ram Yam Ham Om So Ham Soham Om Ham Yam Ram Vam Lam. Respira, solte o ar, leve a mão sobre as pernas, mantenha os olhos fechados, respira profundamente, solte o ar, mantenha os olhos fechados, observe a respiração, o som externo. Observe atentamente a respiração, o silêncio. Respira profundamente, solte o ar, relaxando o corpo. E agora visualize, sustente a visualização. Observe a respiração, o silêncio. Visualize o sol do amanhecer. É um domingo sagrado, cheio de luz. Você se sente alegre por estar aqui, trabalhando o seu interior, cultivando a sua alegria interna, seus propósitos, seu alinhamento com o Criador e a criação. Respira. Solte o ar levemente com um sorriso, sorria para esse sol que nasce no horizonte com cores alaranjadas, amarelo, rosados, e você está em um campo florido que nos enche de amor, alegria. Respira, solte o ar com um sorriso no rosto. Observe a respiração. Mantenha os olhos fechados até o final da prática. Respire. Solte o ar e observe o fluxo da respiração. Atente ao som externo. Permitimos agora
que o silêncio interno, quando o corpo encontra um conforto suave, encontre um conforto, respire, relaxe, encontrando esse conforto suave interior. Observe a respiração. Relaxe o corpo, liberamos as tensões com cada respiração com calma. Libere as tensões. Respire profundamente. Solte o ar, relaxando os músculos, soltando o peso gentilmente. Agora visualize um espaço seguro, calmo e acolhedor neste amanhecer. Observe o sol, as flores e encontre esse espaço calmo e acolhedor. Observe o horizonte surgindo e convidando nós olharmos atento, sereno e aberto a essa paz. Respire, solte o ar. Agora visualize as primeiras luzes aparece dourada suavemente, tocando a visão interna. Visualize, respira, solte o ar, repousando o corpo com alegria. Agora levamos essa luz lá para as pernas. Sinta-se alongando as pernas, percebendo os raios aquecendo seus pés, lentamente presentes. Observe os raios sobre os seus pés, dessa luz. Alongue seus pés, suas pernas, lentamente. Observe os dedos relaxam, recebendo esse calor gentil. Respire. Sinta o calor matinal profundo e agora pelo corpo. Essa luz dourada sobe, envolvendo a panturrilha, o joelho, a coxa, serenemente. Essa luz ela vai se envolvendo. Respira. Solte a energia solar a
acalma a parte inferior inteira do seu corpo com tranquilidade. Visualize, sinta essa calma. Respire profundamente, solte o ar, integrando o calor, o conforto, a estabilidade interna e plena. Observe a respiração. Visualize os raios de iluminação alcança seu abdômen, preenchendo com amor, segurança e calma profunda. Respira e sinta o abdômen. Eleve essa luz ao centro do peito. Visualize, ela ilumina suas costas, recebe luz expandindo para o coração gentilmente. Respira profundamente. Agora relaxe os ombros, solte os braços, as mãos, os dedos, relaxam, iluminando por dentro. Observe a respiração. Nós sentimos-nos amparados, pertencentes ao ambiente natural da natureza, vivo e presente. Respira, solte o ar tranquilamente. A paz, ela se estabelece, observando a natureza, respeitando livremente o agora. Observe a respiração. Respire. Agora essa luz, ela envolve seu pescoço. A luz eleva ao topo da cabeça, clareando seus pensamentos suavemente e conscientes. Respira, solte o ar. Observe a respiração. Visualize todo o seu corpo vibrando energia vital, integrada com harmonia interior, com paz, alegria. Sinta seu corpo vibrando, respira profundamente. Solte o ar observando a respiração. Com a luz ao
topo da cabeça. Reconhecemos nossos pensamentos antigos surgindo sem julgamento, mas atento com a calma. Essa luz se afasta do corpo e você começa a observar do mesmo ângulo que essa luz. Respire, solte o ar como essa luz que afasta do corpo e você observa o corpo, as suas emoções, passando como nuvens no céu deste amanhecer. Visualize, observe a sua respiração. Observe o som externo, nesse campo florido, recebendo os raios solares. Respira profundamente, solte o ar e permitimos que os desapegos, formado nessa esfera externa luminosa, temporária, suave e clara. Essa esfera se afasta gentilmente, deixando a mente livre, desapegada e clara e limpa como água cristalina. Respira. Solte o ar. Os raios desse sol do amanhecer dissolvem todas as negatividades. Respire. Abra seu peito, esteja receptivo com o seu corpo e nós recebemos essa luz com amor e silêncio interior. Observe a respiração. Respira. Solte o ar levemente. Sentimos a leveza, a clareza interior para hoje. Observe a respiração, eleve a sua consciência e visualizamos o dia acontecendo conforme as suas intenções alinhada, com calma, clara e alinhada amorosamente. Respire, solte o ar. Mantemos essa energia solar sustentando o nosso foco, a alegria interior, o equilíbrio constante. Observe a respiração.
Respire com confiança, coragem e presença. Respire. Solte o ar, relaxando todo o corpo. Preserve essa luz interior viva e ativa. Visualize essa luz por todo o seu corpo. Observe o silêncio. Carregamos a intenção clara para este dia, com calma, leveza e amor. Respire. Solte o ar lentamente. A mente permanece limpa, aberta, receptiva, calma e lúcida. Observe a respiração. Elevamos a consciência ao coração que guia as escolhas compassivas, equilibradas, hoje e sempre. Respira. Solte o ar. Visualize esse dia inspirados e energizados com nossa presença, com alegria serena. Visualize esse dia com amor, propósito, compaixão. Respire profundamente. Solte o ar, repousando sobre o corpo. Mantenha os olhos fechados. Observe o silêncio, o som externo. Observe a respiração. Visualize esse amanhecer, o sol, o campo florindo, e nós recitamos o Bija Mantra. Mantenha os olhos fechados e que possamos elevar a todos os nossos chakras. Vam, Ram, Yam, Ham, Om, Soham. Soham, Om, Ham, Yam, Ram, Vam, Lam. Lam, Vam, Ram, Yam, Ham, Om, Soham.
Soham Om Ham Yam Ram Vam Lam Vam Ram Yam Ham Om Soham Soham Om Ham Yam Ram Vam Lam Lam Vam Ram Yam Ham Om Soham Soham Om Ham Yam Ram Vam Lam Lam Vam Ram Yam Ham Om Soham Soham Om Ham Yam Ram Vam Lam Lam Vam Ram Yam Ham Om Soham Soham Om Ham Yam Ram Vam Lam Respira profundamente, solte o ar, repousando o corpo e fique por alguns segundos observando o ar entrando, o ar saindo e atento ao som externo. Respira profundamente, solte a alegria, um sorriso no rosto. Visualize esse sol desse amanhecer, que nos mantemos energizados, presente, com alegria
serena e paz ao transcorrer deste dia. Expire, solte o ar, relaxando sobre o corpo, repousando. Observe a respiração, o som externo. E vá abrindo os olhos lentamente sobre frestas. Respira profundamente. Solte o ar, repousando sobre o corpo. Observe com essa paz interior. Respire gratidão. Solta alegria, recebendo esse amanhecer auspicioso. Namastê. Namaskaram. Respira, solte o ar, repousa nesse silêncio. Jai Sri Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadara Srivasadi Pura Bhakta Vrinda Om Namo Narasimha Vitmahi Tano Siham Prachodaya Pracharini Om Shanti 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 Om Shanti Shanti Shanti. Respira profundamente e solte o ar.
Eleve as duas mãos ao centro do peito, incline a cabeça, que possamos agradecer esse dia auspicioso de descanso, contemplação, amor, alegria interior. Faça uma retrospecção de todo o processo meditativo e agradeça por experienciar essa vida e reconhecer o seu interior e honrar este corpo ao cuidá-lo desse templo. Respire, solte o ar, agradeça ao Criador, a criação. Namastê, Namaskaram. Jai Sri Krishna, Jai Haribo, Namastê, Namaskaram. Um ótimo dia iluminado, com muita paz, essa paz interior, serena, convidativa, que nos permanecemos assim durante o transcorrer do dia, experienciá-lo com a beleza da criação do Criador. Respire. Gratidão. Haribol. Solte o ar tranquilamente. Gratidão, Ana Cristina, Cíntia, Eliane Jesus, Heloísa, Isabel, Lígia, Mônica Torres, Sil, Tânia, Aribou. Possamos fazer esse dia um dia auspicioso, com alegria, cultivar essa calma, fazer boas experiências, né? Estarmos felizes pelo simples fato de podermos acordar, né? Temos um momento, quem quiser comentar, fiquem à vontade. Bom dia, Guina. Bom dia a todos. Bom dia. Gostaria de compartilhar algo que é muito bom, eu considero muito positivo. Minha filha fez o Enem ano passado e esse ano, sexta-feira agora, eu a matriculei no curso de Direito. E assim, então foi em Deus que tudo vai dar certo nessa nova caminhada da vida dela. São 5 anos, né, que a gente vem na batalha da depressão, mas eu tenho fé em Deus que esse curso vai ser assim um divisor de águas na vida dela. Era o que ela queria e nós fizemos a matrícula sexta-feira. E amanhã ela inicia as aulas, se Deus quiser. Então essa meditação para mim hoje é uma meditação que tem um gostinho de superação e algo de muito bom vai vir, vai acontecer na vida dela, que é o que eu mais espero, né? Eu acho que o que todos esperam. Então, foi em Deus que ela vai ser muito feliz na escolha que ela fez do curso. Gratidão. Gratidão, namastê, namaskaram, que alegria, Ana. Isso é muito especial, né? Saber que ela vai trilhar uma nova jornada, né? E o mais importante é nós compreendermos que tudo começa a acontecer aqui dentro, né? Se aqui dentro já aconteceu, se aqui dentro a gente já está certo, né? Dentro do nosso interior,
o externo ele se torna real, né? Então tudo que nós cultivamos aqui dentro, né, ele no momento certo, eu digo, vai acontecer, vai dar certo, né? Tudo que a gente bota boas intenções realmente se realiza, né? Fico muito feliz, meus parabéns para ela, que ela consiga trilhar uma jornada, né, bela, né, de conhecimento, um amadurecimento, né? E que ela tenha muita paz, né, nesse momento, sabedoria, né? Isso é algo muito auspicioso, né? E que possa, né, trazer conhecimento, né, despertar nela novos conhecimentos de si, né? E se já aconteceu aqui dentro, pode ter certeza que uma hora torna-se realidade. Por isso que é muito importante nós sempre estarmos conectados com bons pensamentos, como a gente meditar agora pela manhã, fluir essa energia, né, de pensar, de trazer, de trabalhar esses conceitos positivos, essa clareza, né, essa pureza interior, né, a gente purificar as nossas intenções, purificar os nossos pensamentos, porque tudo que a gente coloca aqui, essa máquina aqui que o Criador criou, ela tem um efeito grandioso, né? E assim como um trovão, como um raio, né? A gente percebe que tudo tem energia, né? O próprio céu nos mostra isso, né? Um trovão, num raio, você percebe que somos energias, né? E tudo isso se complementa, trabalha interiormente e se torna realidade. Então, já aconteceu, tá dando certo, vai dar tudo certo. É isso que nós desejamos e que ela tenha um trilhamento muito auspicioso nessa nova jornada. Namastê, Namaskaram. No chat aqui, Namastê, Namaskaram. Se quiserem fazer algum comentário sobre a introdução, sobre a prática, fiquem à vontade, temos um tempinho. Ontem, só um comentário com vocês. Nós terminamos a meditação, não passou pouco tempo, morri. Eu não dormi, eu morri. E acordei novamente. Hoje eu vi quando despertei pela madrugada, né, de manhã. Né? Então a meditação ela é muito boa, né? Quem fez a prática, né? Eu já estava no final, ela nos leva, né, para um campo, né? A gente desprende do exterior, né? E cultiva, né? Então eu digo que não dormi, eu morri e acordei. Então foi uma prática muito auspiciosa. Vamos trazer mais essas práticas, né, que realmente é algo auspicioso, né, poder se conectar com nossa essência, nosso interior, né, essa beleza que nós temos, né, que não depende de algo exterior para sermos felizes, né, essa esse brilho, né, essa tocha, né, ela não se apaga, né? Muitas das vezes o corpo vai ter um fim, mas essa tocha ela sempre vai estar acesa aqui dentro, sempre vai estar brilhando, né? Independente de qualquer circunstância, né? Aqui dentro tem um paraíso muito grande, né? Então nós temos que olhar para ele, desmistificá-lo, entendê-lo, compreendê-lo, para que a gente consiga, né?
usar desse complemento, que é um mundo maravilhoso, porque se a gente cultivar esse paraíso aqui, a gente vai olhar através desse prisma um mundo muito belo, né? É, vamos reconhecer, né, as ignorâncias, os acontecimentos, vamos ter compaixão, mas não vamos deixar que isso ofusque esse paraíso, né, que nós nascemos interior, independente de qualquer circunstância, né? Essa beleza, né, que aflora, que nos dá alegria genuína, né, que nós preservamos interiormente, né? Isso é muito especial. Então as práticas, isso é como se fosse, né, um lembrete, né, sempre para o interior, porque é muito fácil a gente se perder, né, aqui no externo, né, e a gente praticar, isso é muito bom, e em grupo, melhor ainda, né, que a gente soma essa energia, né, e isso é especial. Vamos finalizar. Sim. Namastê, Namaskaram, Heloísa. Sim, meditação é tudo de bom. Traz o silêncio e a conexão com o meu eu no paraíso, usando complementos do mundo belo, vibrando no paraíso interior. Vamos praticar. Namastê, Namaskaram. Isso é muito bom, né? Saber que todos que estão aqui, né, cultivam esses mesmos princípios, né? Isso é muito belo, né? Onde a gente vive um mundo, né? Que a gente olha, muitas vezes a gente até assusta com os acontecimentos, né? Mas saber que tem um grupo como esse, pessoas vibrando para essa beleza, procurando é, isso é muito bom, né? Aí isso a gente espalha, né, para os próximos, essa energia abundante aqui, né, que se eleve, né, para o planeta, né, o que nós fazemos aqui. Isso é muito belo. Fico muito feliz que, que nós nos unimos aqui para esse maior propósito. Gratidão, Haribo, Heloísa. Gratidão pelas belas palavras. Gina, é bem rapidinho. Sim, claro, Ana. Eu concordo com a Eliane, eu acho que é a Eliane. Heloísa. Meditação é, Heloísa, né? Meditação é algo que transforma realmente, é algo mágico. Ela traz, a pessoa pode estar no dia ruim, mas na hora que ela faz a prática, parece assim que tudo melhora, tudo tranquiliza a mente da pessoa, a pessoa consegue tomar as decisões corretas. Então, assim, é algo muito positivo, eu acho que na vida de todo mundo. Quem está fazendo a prática, eu acho que está sendo super benéfico para todos. Então, assim, eu adoro fazer, graças a Deus que as coisas estão se ajustando. Eu tenho só uma pergunta em relação ao pija, né, mantra que Bija você Mantras. utilizou hoje. Ele alinha os chakras, mas ele também serve de proteção para os mal-olhados, as coisas assim, né, negativas, de pessoas, de tudo. Ele também serve para isso? Sim, sim. Os mantras, ele tem um poder de não para outras pessoas. Quando a gente fala em mantras, ele sempre vai ser benéfico para quem está usufruindo dele. No caso, somos nós, cada um que está fazendo a prática, né? Se eu pratico e meu irmão não pratica, o mantra ele não vai trabalhar nele, né? Vai trabalhar interiormente, né? O que nós conseguimos fazer é emanar boas energias, né? Vibrar boas energias, né? E o mantra ele nos prepara interiormente para que a gente supere os desafios, né? Os mal olhado, eu costumo dizer, mal olhado, né?
é um aspecto de um demônio, né? Uma característica de demônios, né? Quem olha com mal olhado, por que olhar com mal olhado? Não entendo, eu nem entendo sobre isso, muito sobre o mal olhado, né? Mas tem, se a gente tiver puro interiormente, se a gente tiver purificado interiormente, eu acredito que essa analogia de mal olhado não vai acontecer. Porque quando você se purifica na meditação, você automaticamente vai reconhecer onde você vai estar, com quem você vai estar, quais vão ser as suas relações, né? Você começa a se transformar em um imã dentro desse planeta, onde a energia, essa energia boa, ela, ela vai se espalhar e ela vai reconhecer a outra energia boa também. Então o seu ciclo vai começar a ser isso, né? Vai brilhar. E automaticamente, quando você não está olhando para esse mal olhado, porque quando você olha para o mal olhado, você dá força para ele, né? Você cria ele dentro de você mesmo, né? E aí ele começa a surtir o efeito supostamente desse mal olhado, né? Quando você está vivendo o seu mundo, tá tudo bem, né? Vou citar uma situação. Muitas das vezes as outras pessoas não estão tão bem quanto a gente, né? E a gente pode interpretar outras situações. De repente a pessoa não reconheceu o seu interior e ela vive uma vida mais desafiadora, uma vida mais dura, né? E eu digo que todos nós, né, podemos viver muito felizes, muito alegres nesse planeta, sem depender de muito. Mas o mundo nos força a criar uma resistência, uma rigidez interna, que essas pessoas começam, né? Daí dizem, né? Mal olhado, inveja, né? Isso tudo acontece mesmo nesse mundo, né? Muitas das vezes a outra pessoa não quer ver a outra pessoa evoluir porque ela de repente está estagnada, ela não procura meios, né? Talvez isso, talvez por uma certa ignorância, né? De falta de conhecimento, né? Por isso que a gente tem esse grupo, a gente indica aos amigos, reconhece, somos exemplo disso, né? Mas os mantras, ele tem um papel fundamental de purificar a si próprio. A si próprio, ele vai te purificar, né? E automaticamente, quando você se purifica, a sua energia eleva, o seu brilho é como o coco, né? O coco, aquela cascadura, como se você quebrasse o coco e visse aquela água cristalina, né? Aquela água pura, né? Então, você fica, o seu brilho fica maior e automaticamente isso não vai te afetar, né? E você vai contornar essas situações, não com ego, não com arrogância, não com desprezo, menosprezo. Então, você vai conseguir contornar isso, né? Quando você lapida o seu interior, né? Você lapidou, você purificou ele, né? Então, o Bija Mantra, ele tem a capacidade de alinhar os chakras, por quê? Em cada som, né, lam, van, ram, yan, so, han, ele vai pegando, ele trabalha a sua respiração em cada parte, desde aqui de baixo, o peito, a garganta, até o final aqui do corpo. Então ele trabalha todos os seus chakras alinhando aqui, através do som. Então os mantras eles servem para isso, porque é um som específico que ele foi criado para a gente poder entoá-lo e se purificar. São ferramentas de purificação, né? E assim você começa a emanar boas energias, né? Porque se você emana boas energias para o mundo, isso é muito bom. Você pode mandar energias para uma pessoa que está precisando e realmente ela vai sentir essa energia boa. Como tem pessoas que olham com a energia ruim. Se ela olha com a energia ruim, você que está com a sua energia purificada, basicamente a energia dela vai concentrar ali. Você não vai sustentar aquela energia, você consegue se blindar, né? Então o ato de meditar é uma blindagem também, né? Dessas energias, né?
Então a gente consegue viver no caos, né? Viver no caos, né? Eu lembro muito da Índia, né? A Índia é um caos tremendo. E mesmo assim, você vai ver pessoas na rua meditando em meio àquele todo barulho, aquilo tudo acontecendo, mas aquela pessoa está ali, né? Vivendo aquele paraíso, aquela iluminação interior, o que é belo, mesmo muitas das vezes em condições mais precárias, ela está reconhecendo ali, está feliz, né? Então, isso é muito benéfico, isso que é muito bom dos mantras, né? A gente poder purificar, é um processo de soma, né? A soma, ela purifica nosso interior, né? Então, todos os mantras, eles servem para isso. Se a gente pudesse purificar no transcorrer do dia, é muito bom, né? É a mesma coisa você estar numa situação, uma pessoa está muito enraivada, muito brava, se você pode ou não se elevar o seu temperamento ao mesmo nível que o dela. Vai depender da clareza que você tem interior, da forma, ou você deixa aquilo de lado, tá tudo bem. A pessoa tá brava, aquela estrutura tá dentro dela, né? Então, o ato da gente se purificar aqui, a ideia é emanar boas energias. E automaticamente, quando você está purificado, qualquer coisa externa não vai te atingir, né? É, é como estudar sobre Krishna, né? Krishna esteve na batalha sempre orientando Arjuna, né? Arjuna ele teve que passar por obstáculos. Como que ele vence a batalha? Ele vence a batalha porque ele vai cultivando esses princípios da meditação, né? De reconhecer o seu próprio campo ali, né? Reconhecer o seu interior. Isso faz ele superar todos os desafios, né? Dentro daquela batalha. E no final, Arjuna descobre que a batalha não era externa. A batalha era com ele mesmo, era ali dentro, era no interior dele que ele precisava, né? E assim ele começou a quebrar tudo e tudo, aquela clareza veio, né? Veio à tona, né? Veio ali, ele viu com os próprios olhos dele, né? Então, a prática meditativa é isso, né? É muito bom, né? Porque você se blinda, né? E não tem energia, pode ficar tranquila, continue cultivando essa prática maravilhosa. Obrigado pelas palavras, Ana. Continue cultivando isso. Não se esqueça, durante o dia, traga esse processo meditativo. Antes de entrar num trânsito, tá parado, eu vou ficar bravo, apertar a buzina, gritar, xingar. Não, é o momento de cultivar a paz, é o momento de reconhecer. O carro quebrou na estrada. Não, vamos chamar o mecânico, vamos arrumar. Tudo eu acho que dá para. Porque tudo é externo. E o externo, na filosofia de um processo meditativo, não pode impactar aqui dentro, porque é tudo externo. É tudo muito externo, né? Não pode, não pode. A gente tem que. É, é, Krishna ensinou a Arjuna, né? Krishna não foi para a batalha, ele instruiu a Arjuna a reconhecer as suas características, a reconhecer o seu potencial para ele ir para a batalha. Ele deu força, né? Encorajou a Arjuna. Mas todo momento, Krishna não se confundiu com Arjuna, ele não tomou conta Por mais que Krishna pudesse acabar com aquela batalha, Krishna poderia acabar com aquela batalha muito rápido. Mas Krishna não quis isso. Krishna falou com Arjuna e mostrou o potencial dele, né? Mostrou o quanto ele era forte para ele cumprir aquele Dharma. É por isso que, dentro de um processo meditativo, nós, muitas das vezes, todos nós, temos karma, né? Karma são coisas que a gente vai passar pelo falta de purificação interna, muitas vezes. A gente não pode pegar o karma do outro, né? Se outra pessoa está passando por uma situação, o que podemos sim é ter compaixão, orientá-la, tudo, mas se inspirar em Krishna, saber que aquilo é da pessoa, não é seu. Você pode, você pode usar a inspiração de Krishna, como Krishna inspirou Arjuna, você pode também inspirar as outras pessoas.
mas deixar ela passar por aquele processo. Ela vai ter que passar por aquele processo, mas fazer como Krishna. Krishna, em nenhum momento, ele assumiu a batalha para acabar com a batalha de Kurukshetra. Ele deixou Arjuna, ele sempre instruiu Arjuna, porque o Dharma era de Arjuna. Arjuna que tinha que cumprir aquela função. Arjuna que queria cumprir aqueles deveres. E Arjuna, ele estava num complexo de existência e ele não sabia como lidar com aquela batalha. Ele não sabia, ele estava com medo, ele não sabia como. E aí Arjuna começou a ouvir Krishna, que foi começar a olhar para dentro. Ele começou a olhar para dentro e começou a ter as respostas, né? E assim, Krishna conseguiu ajudar. Então, muitas das vezes a gente tem que se colocar como Arjuna, né? E muitas das vezes a gente tem que se inspirar em Krishna, em querer passar conhecimento, né? Ajudar as pessoas, né? Caridade, isso é muito importante, né? Saber respeitar, né? Reconhecer, né? Mas você não se, se confundir com aquela situação, né? Muitas das vezes você vê uma pessoa que está passando uma tremenda dificuldade, de pobreza, escassez, você vai ajudar, mas você não pode se confundir no mesmo cenário que ela, né? Até mesmo porque se você se confundir e pegar aquilo para você, você não vai ter força de ajudá-la mais, né? É como um médico, né? A medicina ela é muito especial, né? Um médico, o médico está lidando com a morte, né? E lidar com a morte, muitas das vezes, ou lidar com o sacrifício humano, é muito complexo. Se o médico vê uma pessoa adoecendo ali, né, entre a vida e a morte, e ele, por um momento, ele absorve aquela dor, porque é possível ele absorver, se ele não tiver, né, por isso que ele faz muitos anos de medicina, justamente para ele ter um psicológico muito bom, para que ele não se confunda com aquele cenário, com aquela dor, e sim ele seja uma pessoa que tenha estabilidade suficiente para ajudar a solucionar aquela dor, mas em nenhum momento se confundir, né? Saber que ele fez o melhor dele naquela consulta, naquele procedimento, em tudo que deveria ter feito, ele vai cumprir, mas ele não vai se confundir com aquela situação, né? Ele vai ter amor, vai ter compaixão, vai ter as habilidades, né? Mas ele não vai se confundir. Isso que nós devemos fazer também. Não se confundir com o exterior, não se confundir com o outro, porque senão nós vamos ofuscar esse campo interior e vai deixar ele um pouco de caos, um pouco de bagunça, que é isso que acontece muito aí fora, né? E aí a gente acaba adoecendo e não consegue nem ajudar o outro, né? Isso é muito importante, né? Então eu diria que vai existir, né, essas características, né, que o pessoal fala, mal olhado, olho gordo, pessoas com energia baixa, existe tudo isso. Mas quando você está purificado, o seu instinto, a sua consciência, ela se torna um balizador, onde você vai estar, com quem vai se relacionar, qual vai ser sua rotina, quais vão ser suas disciplinas, né? Tudo isso vai entrar numa balança em conjunto para você e nada vai afetar, né? Então, cultivarmos as práticas, cultivarmos os mantras, é para a gente realmente purificar a energia e nós emanarmos energias boas, porque isso tem mais força, né? O bem vence o mal sempre, né? Esse é a luz, né? Sempre é, é maior, né? Ela vem, ela clareia, tudo fica mais claro, tudo, né? E eu acredito mais na energia que se propaga do que o mal, né? O mal, a energia, ela se propaga muito, é muito bom, né? E é isso que a gente faz na meditação. E espere isso sempre quando for, voltando, sempre quando for citar o mantra, não espere do mantra um significado, né? Não, o mantra ele é para colocar você num processo de purificação.
Com o mantra, e cada mantra tem, muitas das vezes, um arquétipo, uma deidade, que tem uma filosofia para a gente compreender e o mantra trabalhar isso interiormente de uma forma de purificação. Isso sim, ele acontece, ele purifica interiormente de várias formas. Então, sempre vai ter os arquétipos e a meditação vai ser bom que a gente nunca vai se cansar, porque arquétipos temos mais de 30 mil arquétipos para a gente poder estudar, compreender e reconhecer o nosso interior. Então são anos, né? Desde né, o nosso passado, dos Vedos, sistemas védicos, as pessoas já vinham, né, entenderam que a grande graça da vida é a experiência exterior, mas a grande alegria, a grande força, a nossa energia, ela está realmente o que muitos passam a vida inteira procurando do lado externo está aqui dentro, né? Então, se descobrir isso muito cedo é muito bom, porque quando a gente experienciar o exterior, vai ser apenas um complemento. Então, a alegria vai dobrar, triplicar, mas essa alegria, tudo que nós procuramos, já existe dentro desse paraíso, já existe dentro dessa tocha que nós temos aqui dentro acesa, né? Ela está pronta para a gente reconhecê-la, né? Separar esses momentinhos. Perdão pela extensão, é muito gostoso falar sobre isso e saber que a gente procura compreender essa mesma atmosfera, Ana. Muito Gratidão, obrigada. namastê. Eu gostaria só de pedir uma coisa bem rapidinho, por causa do horário. Você poderia postar no grupo, aí você falou que cada mantra tem o seu arquétipo. Você poderia postar assim, por semana, o mantra que você vai utilizar e o arquétipo? Sim, eu já tenho feito isso, já tenho feito isso. Por exemplo, Ah, tá certo. essa semana a gente passou, a gente fez com alguns arquétipos já, né? Tem alguns que a gente já conhece, né? Que é Krishna, que, por exemplo, a gente acabou agora de fazer uma analogia sobre Krishna e Arjuna. Mas essa semana que passou, eu sempre, quando mandei, eu já mandei o arquétipo, né? Ganesha, mandei. ah, Acho que foi. Quais foram os arquétipos? É que eu estudo tantos arquétipos que foram Ganesha. Deixa eu ver qual foi dessa semana. Ó, a gente viu. Depois, se você puder recapitular, Ana, ó, a gente viu Ganesha, Krishna. hum, Aqui, ó. Os que foram. Skanda foi um arquétipo que a gente viu. Skanda. Nós vimos a Lua como Soma. Deixa eu ver se eu já coloquei aqui também. Não achei. Chandra, Sim. Hanuman. Tudo tem uma ligação, né? E quando a gente fala de Soma tá ligado com a Lua, né? E tem todo um contexto, né, da Védico, onde acho que está nos Rigas Vedas. Começou nos Rigas Vedas, e aí depois, por exemplo, falando de Soma, aí transformou. Antes que a gente possa familiarizar. Então, Soma, a gente viu Soma, tá ligado aos Rigas Vedas, e com o passar do tempo, como era uma associação diretamente à Lua, começamos a fazer associação com um arquétipo. Por quê? Um arquétipo, ele sente como nós, ele tem emoções, ele tem sentimento, e a Lua não. Mas a Lua, ela mostra muito esse processo entre casas, né? Onde ela
está minguante, crescente, e nosso corpo também passa por esse processo. Aí criou o arquétipo, né? Chandra, Soma, que estão ligados à Lua, né? Mas eu sempre vou mandar sim aqui, Isabel, assim, meditação enviar o mantra escrito para que a gente possa familiarizar. Sim, vou mandar sempre. Inclusive eu já tenho mandado, né? O de Krishna eu mandei. Esse hoje que é Lan, Van, que são os Bijas mantras, é um que eu já mandei faz muito tempo, mas hoje eu vou mandar de novo. Acho que faz tempo, mas é um que está muito Bacana. familiarizado a gente já fazer, né? Mas sempre quando está tendo um novo, eu mando o mantra e mando a forma que a gente entoa ele, tá? Sim. Ah, você confundiu. Tá, tá. Eu mando antes pra ter. Mas eu vou mandar esse de hoje. Eu mando no grupo para todos terem. Vai ser especial. Muito obrigada, Guilherme. Gratidão, Haribo! Vamos finalizar essa manhã emanando boas energias para o universo, para as pessoas que amamos, para o planeta. Vamos lá. Jai Sri Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadara Srivasadi Gura Bhakta Vrinda Om Shanti Shanti Shanti. Namastê.